E é isso, hoje não tem nem roteiro, porque a gente vai ter que descobrir o assunto enquanto ele for acontecendo. Não, eu tenho um assunto, eu só não vou ser host porque é um bate-papo. Bate-papo não precisa de host, né? Bate-papo entre pessoas que estão aí na vida. Eu vou contar o que aconteceu. Então. Conta. Fechou, vamos lá. Vou contar. Hoje é dia... Estamos gravando hoje, é dia 30/7. Eu fui tomar a minha primeira dose de vacina. Todos comemoram! Muito bem. Então eu estou aqui muito feliz. Porém, tem uma experiência aí, né? Porque toda vez que eu sou uma pessoa que gosta muito de fluxo, né? Vocês aqui, as pessoas que estão aqui nesse episódio, daqui a pouco, quem tá ouvindo vai descobrir quem são. Mas as pessoas que estão aqui nesse episódio já sabem disso. Quem trabalhou comigo sabe muito disso. Que eu tenho uma relação com fluxo, uma coisa íntima, vamos dizer assim. E daí eu automaticamente estou o quê? Fazendo o quê? Parado, esperando para o processo de eu receber a minha vacina acontecer. E o que eu começo a olhar? O fluxo das coisas. Tem uma das pessoas que tá aqui nesse episódio que também tem ainda a palestra e os cambau A4 sobre isso, porque ficou na UTI, sei lá, né? Não lembro exatamente que parte do hospital que era, mas ficou vendo um monte de paciente pra lá e pra cá também nesse rolê de fluxo. Então esse é o tema. Eu vou falar de fluxo, de fila da vida cotidiana e sei lá se isso serve pra alguma coisa. Acredito que sim. Vacina em si, inclusive. Vacinas. Tomem vacina, não escolham vacina. Tomem vacina. Solta a vinheta, Léo, caralho. Aí. Esqueci de falar pro Léo soltar a vinheta. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Apresentar a nossa convidada. Quem tá aqui pra conversar com a gente? Vai. Nossa convidada. É a nossa convidada que, Panda, recebeu um feedback essa semana sobre o outro episódio que gravamos, como começar com fluxo e tal. Recebeu um feedback lindo, assim, de chorar essa semana. Muito positivo sobre o episódio, sobre como começar com fluxo. Inclusive, a gente falou sobre a vida, o universo e tudo mais naquele episódio. Pra quem ouviu o episódio, sabe que estamos aqui com Samira Tavares. Oi, Sami. Olá, pessoal! Eu mais uma vez vindo aqui me divertir com vocês. Que sexta-feira, pra quem vocês não sabem, a gente tá gravando numa sexta-feira friorenta do Brasil, a mais fria do Brasil desde que foi descoberto. É verdade. Ou não descoberto, né? Não sei bem, é uma teoria isso daí. Ou explorado, né? Desde que o Brasil começou a ser explorado. Exatamente. Sexta-feira fria, então estou super animada de estar aqui com vocês. Obrigada por me receber, é um prazer. Eu queria que cada um contasse, porque o Panda já falou que pegou fila na hora de vacinar e ficou analisando lá. Quanto tempo de fila, Panda? 45 minutos. 45? É mentira! Sobre amigos que pegaram 2 horas e pouco de fila. Você se vacinou faz um tempinho, Sami? Já tá com segunda dose, né? Suave. Não, ainda não. Segunda dose não, semana que vem. Semana que vem, tá chegando. Quando for pro ar isso daqui, você já vai estar vacinado, 100%. Exatamente. Você pegou fila pra primeira dose? Como que foi? Eu sou carioca, tu olha pra minha cara, tu me respeite. É óbvio que eu não peguei fila. Carioca não pega fila. Tem meus contatinhos no Rio, mandei um WhatsApp, perguntei como é que tá a parada aí. Ah, tá tranquila, vem. Eu fui, entendeu? Ah, meu Deus. A gente vai ter que falar sobre furar fila nesse episódio, então com certeza. Não vai ter como furar. Eu não furei fila, que isso fique bem claro. Eu só perguntei pra quem tava trabalhando lá se tinha fila ou não, gente. Ah, agora eu entendi! Ah, então já muda o rolê todo. É óbvio. É parecido com o teu caso. Só que um pouco diferente, Lula. Porque eu também não peguei fila, mas eu não sou carioca, né? Se percebe pelo sotaque. Então eu não peguei fila, porque eu sabia como que tava o estado das filas, no geral, mas não é por causa de eu conhecer alguém. É porque tinha um lugar pra eu consultar se a fila tava grande ou não. Mas acho que a gente já tem insumo suficiente pra começar a falar aqui sobre fila, né? E vacina a gente não sabe muito, né? Então olha só, a gente tem três contextos diferentes. Então, vacina aqui em Santa Catarina, vacina no Rio, vacina em São Paulo. A gente tem um output que é exatamente o mesmo. A vacina no braço. A vacina no braço. E a gente tem experiências completamente diferentes. E é muito interessante, porque boa parte do input disso também é basicamente o mesmo, né? A vacina no lugar, a vacina lá, disponibilizada, e uma janela de vacinação por algum critério. Então esse é o nosso input. A gente tem algum critério para dizer que aqui começa esse processo, e a gente tem o final, que é a gente com a carteirinha de vacinação
com o carimbinho lá, e a próxima dose, escambau a 4. Mas olha só, são 3 situações que foram completamente diferentes, assim, né? E muitas vezes a gente olha pro nosso trabalho e parece que o nosso trabalho, por ser completamente diferente, a gente fala, ah, não, mas aqui no meu não é bem assim, ah, não, mas no meu também não é bem assim. Aqui a gente tá falando exatamente da mesma coisa, só que com experiências e gestão de fluxo completamente diferentes. Então é isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso. Interessante que tem uma hora na nossa vida que dá um estalo que a gente começa de fato a perceber sobre fila na vida. Então eu não sei quando isso me aconteceu, mas eu lembro, eu tenho a noção de que a primeira vez que eu comecei a observar filas foi num lugar muito comum que todo mundo observa, que era o supermercado. Eu não conseguia entender porque algumas pessoas tinham o privilégio de passar na frente na fila. Eu não tinha idade para ter esse raciocínio lógico na época. E eu comecei a perceber o seguinte, existem filas que eram muito mais rápidas do que outras. Por quê? Por que isso acontece? E por que era só no supermercado? Então, a gente começou a observar que a gente traz muito da nossa vida, do que acontece no dia a dia, pro que acontece no nosso trabalho, e dá esse clique de que, porra, você começou a aprender sobre fila já tem um tempo, não foi agora. Só você nunca se deu conta, ou então ninguém nunca te ensinou sobre aquilo ali. Então, a gente começar a ver fila no trabalho faz muito sentido, sabe, nesse aspecto. Tem um filme chamado Moneyball, que é com o Brad Pitt, eu acho, inclusive. O Brad Pitt eu não gosto muito do filme, assim, em si. Apesar dos atores serem bons, tem o Brad Pitt, tem o Jonah Hill também, que é um ator que eu gosto bastante, assim. Faz umas comédias escrachadas bem escroto, assim. Mas a frase no começo do Moneyball é bem nesse sentido, Sammy. Você nunca aprendeu tanto sobre um jogo o qual você vem jogando a vida inteira, sabe? Então, é meio que... E a essência do filme é esse, né? O Jonah Hill, que é quase que o protagonista do filme, junto com o Brad Pitt ali, ele entra no mercado de beisebol e ele começa a contrariar todas as estratégias de seleção de jogadores que eram usadas durante décadas, assim. E ele chega com um novo viés, trazendo uma nova percepção matemática em cima da coisa, uma percepção numérica ali em cima da coisa, e consegue fazer umas contratações muito boas por um preço muito baixo, assim, e consegue chegar muito longe, assim, o time investindo pouco, chega muito longe, mas essa é a ideia, assim, as pessoas que só vivem o status quo do jeito que ele é, sem perceber um pouco mais profundamente sobre as coisas que vivem no dia a dia, tendem a continuar cometendo os mesmos erros, né? E aí você vai achar que você pega mais fila por azar, né? Putz, é azar. Putz, ó. Você não consegue enxergar os padrões que te levam a pegar mais fila, né? E o Panda é um cara que enxerga padrão em todo canto, né? Você falou aí de fila, Panda, mas você é um cara que o tempo todo tá ali, ó. Padrão. Tem um padrão aqui. Por exemplo, um padrão de fila de mercado que você falou aí, Sammy, que eu demorei bastante tempo pra perceber, e na periferia mais comum ainda, é o dia do mês. O dia do mês é um padrão muito forte, assim. Eu fui num supermercado faz uma semana, assim, e era mais na periferia aqui de São Paulo. E tava vazio, completamente vazio. Domingo, antes da hora do almoço, completamente vazio. Aí você fala, putz, por que tá vazio? Tipo, não começou o horário do jogo ainda, né? Que já é um padrão, né? Não é 4 horas da tarde ainda. A galera ainda não tá almoçando, porque é tipo meio-dia, domingo a galera não almoça cedo. Por que é? Aí eu olhei na data, era tipo dia 25, assim, 24, 25. Salário não caiu, a galera não vai no mercado, a fila... Final do mês já foi. Some também, né? Junto, assim. Então acho que a gente precisa falar sobre padrões, e esse ponto que o Panda falou faz muito sentido, que independente do contexto que você tiver, algum padrão existe, e entre contextos também existem vários padrões altamente detectáveis. E acho que a gente pode explorar esses das vacinas. Inclusive, eu vou começar com um aqui, ó. Antes de eu vacinar, acho que o Panda sabe disso porque ele tava comigo no dia. Eu saí todo feliz assim, ó. Vou vacinar, papai, eu vou vacinar. E aí, falei, vou agora. Aí falei, acho que eu tava com o Panda aí. Eu falei, vou lá vacinar. Foda-se, tchau, Panda. E aí eu voltei e ele falou, vacinou? Aí eu falei, não. Ele, por quê? Aí eu falei, é porque eu achei que era por ano. Eu achei que era quem fazia X anos, né? Esse ano. E na verdade é por idade mesmo, assim. Então, como eu faço aniversário daqui 20 dias, eu não vou poder vacinar hoje. Eu vou ter que esperar, assim, insistir com a mulher. Ela não deixou eu entrar pra vacinar, né? E aí já começa meio que um padrão interessante pra gente falar sobre filas aqui, que são os critérios para alguma coisa entrar na fila, de fato, né? Esse é um critério para você entrar na fila. Se você não tiver a idade X na vacinação, né, no caso, você não entra na fila. E isso é interessante porque a maioria das organizações e dos fluxos de trabalho dentro das organizações operam sem padrão para entrar na fila. É do tipo, qualquer pessoa teve uma ideia, pensou em qualquer coisa, entra na fila aí. E aí a fila só cresce, né? E aí você começa a ver que
É o conceito de comparar bananas e laranjas, né? Entra uma melancia, entra uma banana, entra uma acerola, e no final a gente quer que saia da mesma forma, no mesmo tempo, tudo, sabe? É tudo assim, é exatamente assim. Então, isso também, esses padrões de filas acontecem num lugar muito peculiar, que é no hospital, né? Se você vê, o hospital, ele tem padrões muito bem definidos de quem entra numa fila ou não. E a gente deveria aprender com eles. Então, sempre que entrar alguém com uma hemorragia, vai ter um tempo de fila lá. Não importa se é hemorragia grave ou não é grave, é hemorragia, tem que entrar naquele tipo de fila. E aí, óbvio que com mais comorbidades, né, com mais deficiências no seu sistema, você também começa a colocar padrões diferentes de olhar pra essa fila. Então, eu me lembro que quando eu tava grávida, eu fui pro hospital e aí cheguei lá numa sala, tinham todas as mulheres grávidas. Então a entrada é a mesma, né? Todo mundo tá grávida. Não muda isso daí. A diferença é que eu tava com a criança saindo de dentro de mim. Não tinha como esperar. Com a criança saindo, é muito bom. Tava com a criança saindo. Não tinha. Então você já entra, apesar de toda a entrada ser igual, existe um critério de urgência ali que a gente também precisa observar. Existe uma especificidade que a gente precisa olhar, independente da entrada. Então todo mundo tava grávida, todo mundo tava esperando o nascimento da sua criança. A diferença é que tinham mulheres que estavam com a criança já coroando e tinha que passar na frente de outras mulheres. Então a gente também tem que observar que, apesar do padrão ser o mesmo, a gente tem características diferentes, particulares, que também precisam ser vistas nessas filas. Isso me lembrou uma parada de preferência e prioridade, isso que você falou, assim, porque inclusive na vacinação tem isso, né? O meu, por exemplo, hoje era 33+, e as prioridades. Então, por exemplo, a Mari é mais nova que eu, minha esposa, e ela vacinou antes de mim, porque ela tá grávida nesse momento. Quem tá ouvindo o podcast agora, se ainda estamos em 2021... Talvez ela ainda esteja grávida, senão já tem um baby panda por aí. Eu acho que é a primeira vez que eu anuncio isso no Love the Problem, Lula. Então aí, Caramba. Tá anunciado no Love the Problem, eu e minha esposa, a gente tá esperando o bebê. Todos sabem agora. Ela vacinou antes de mim, porque é prioridade. E o tratamento com ela especificamente é um tipo de vacina específica que estavam sendo dada aqui em Blumenau para as grávidas. Então a fila dela foi completamente diferente da minha. Eu fui com ela, né, na vacinação dela. Ela, inclusive, achou que a minha vacinação ia ser muito rápida. Ela excluiu da mente dela de que a fila dela foi completamente diferente, por causa da prioridade e tudo mais. Então, isso é a prioridade. Mas tem a parada da preferência. Preferência não é prioridade, não significa que vai estar na frente sempre, mas é que, tipo, a gente quer dar preferência pra essa característica de trabalho aqui. Então, me lembra muito a preferencial do mercado que a Samira falou. Não quer dizer que outras pessoas não podem passar, mas frente a característica da prioridade, gestante, idoso e tudo mais, essa pessoa vai passar na frente. Então, muitas vezes a gente tem entradas também, Lula, que não tem essas características bem definidas. O que é prioridade, ou o que é preferência, ou o que é de fato, a gente tem um espaço de trabalho reservado para esse tipo de característica que no nosso sistema tem, que é um trabalho urgente e vai acontecer de vez em quando, a gente tem que lidar com isso, né? Faz parte disso. Então, tipo, hospital que a Sam me trouxe, tem a emergência. A emergência é uma infraestrutura preparada para atender aquele tipo de caso. Não é uma pessoa que tá com tosse e não vai entrar na emergência, não vai no pronto atendimento, mas talvez não vai entrar pela emergência, porque ali é uma estrutura preparada para isso. Nem todo o sistema precisa disso. Às vezes tem muito disso implícito, esse é o problema. O que a gente precisa fazer, se o nosso sistema tem muita dessa turbulência, é trazer essas características implícitas para algo explícito. E daí a gente define de fato quais são as nossas prioridades, quais são as preferências, quais são esses critérios de entrada, enfim, tudo mais, para garantir que a nossa fila, que tudo que tá dali em diante vai correr de forma saudável porque a gente espera. Pode acontecer que a gente tenha várias outras filas no meio do caminho e que a gente estrague todo o sistema lá pra dentro depois. Mas pelo menos a entrada tem algum mínimo critério, né? Eu ia falar eu não sei como foi a entrada da vacinação para vocês, porque para mim, aqui em Blumenau, a gente tem que fazer o agendamento no site da prefeitura. Ah, é? A gente então libera o agendamento, que você tem que preencher alguns dados, escolher um horário, porque a vacinação está acontecendo somente em um lugar. Tem um pavilhão aqui, que é quem já veio para o Oktoberfest no pavilhão, onde acontece o Oktoberfest, o pavilhão está separado para vacinação, tem vários containers lá dentro, cada container é uma salinha, né, de vacinação, assim e tal. O lugar, eu tava meio preocupado com o lugar, mas é um lugar que tá bem espaçado, pelo menos, o teto é bem alto, então eu me senti confortável e seguro lá dentro, pelo menos. Eu tava com medo que fosse entrar numa filinha, sabe? Tipo, vacinação de animal, assim, com tudo enclausurado. É tipo Oktoberfest. Tipo Oktoberfest mesmo, né? Ficou com medo de entrar no Oktoberfest mesmo. Exatamente. Mas a entrada segue pelo agendamento. E ali no agendamento já rolou um padrão, Lula. Porque pra mim,
o agendamento é super tranquilo. Eu trabalho com tecnologia e com empresas que são empresas de tecnologia. Então, para mim, não existe uma limitação em abrir o site, preencher meus dados, selecionar um horário e, receber a informação validada de que o meu horário tá agendado. Só que isso não é para todo mundo. Então, aí, a gente já começa com um problema que talvez trouxe para facilitar a gestão da fila ali acontecendo, mas ele traz uma questão de inclusão para esse sistema, que é o sistema de saúde, que a gente quer que todas as pessoas estejam vacinadas e sem preferência, nesse caso, entre as pessoas, né? A gente tem as prioridades, mas não tem preferência entre as pessoas. A gente só tá classificando a faixa etária e tal. E eu tava pensando nisso enquanto eu tava lá na fila esperando, né? Porque eu tive que esperar, então eu pensei muita coisa. Pensei, cara, e quem não tem, assim, acesso constante e fácil à internet, é um horário específico que isso é liberado, 5 da tarde. Tem um monte de gente que tá trabalhando 5 da tarde. Tem um monte de gente que não pode parar e entrar no computador às 5 da tarde pra fazer o agendamento, sabe? Então, pra mim, isso já é um problema seríssimo da entrada da fila, assim. Funcionou o sisteminha pra cadastrar? Funcionou. Mas ele não é aquela usabilidade perfeita. Também não esperava a super usabilidade do negócio. Mas funcionou, mas me trouxe essa questão, sabe? Cara, tem muita gente que provavelmente às 5 horas da tarde da minha idade não vai ter acesso ao computador e à internet naquele momento pra fazer isso, sabe? Por causa da dinâmica de vida dessas pessoas. E aí, Panda, isso me lembra um assunto muito interessante, que é o quanto que a gente não é inclusivo na essência, tá? A gente acredita, a gente parte da premissa de que todo mundo vai se comportar como a gente. Então a gente esquece que tem pessoas que hoje vivem em situações de empregos que são empregos com relacionamentos tóxicos, né, por si só, e aí não tem essa característica de conseguir faltar ao trabalho e para ir se vacinar. Então a gente esquece que pessoas que moram longe não têm dinheiro para sair de casa para ir se vacinar. A gente cria vários outros aspectos nessa fila que já começam a concorrer lá antes da entrada dela. Então como que a gente começa a conscientizar de que isso também acontece no nosso trabalho, sabe? Como é que a gente começa a ter essa percepção de que isso reflete diretamente na saída daquela fila? É muito doido porque tem muita gente que fala, mas eu não consigo fazer isso no meu trabalho, por quê? E aí põe qualquer motivo aqui, né? E aí se você for comparar o trabalho que a gente faz, né, no dia a dia, quem ouve o Love the Problem aqui faz, com o SUS, cara, é quase trivial você fazer isso no seu trabalho, sabe? Olha o tamanho do sistema, olha a variedade de coisas que você tem num sistema do tamanho do SUS, sabe? E existe algum tipo de triagem. Caga em vários lugares? Caga, todo mundo sabe, assim. Mas a principal diferença entre uma coisa e outra, talvez, é que no SUS o trabalho ele é muito visível, né? Porque é gente chorando de dor, né? Gente doente, então o trabalho é muito visível. Então, antes da gente começar a fazer os paralelos, eu acho que já vale deixar essa dica aqui de, se você não enxerga o seu trabalho, você também não vai enxergar as filas. Se você não enxerga as filas, eu vou evocar aqui Don Heinertsen. Quem não ouve o Segue o Flow, podcast Segue o Flow, ouça o Segue o Flow aqui. Tem um capítulo do Don Heinertsen que a gente gravou lá no Segue o Flow, inclusive, que é só sobre filas, se eu me lembro bem. Mas se você não enxerga a fila, basicamente não vai existir predador natural para essa fila. Então, no caso do Panda que ficou 45 minutos lá na fila, quando ele chegou, ele sabia mais ou menos que ia demorar, 1 hora ali, sabe? Porque você consegue ver a fila. Se essa fila tiver uma fila de 6 horas, 8 horas, vai começar a surgir predador pra essa fila. O que é predador? É a gente reclamando pro mundo inteiro, sabe? É a gente reclamando em todo canto. E aí, dada toda essa complexidade do sistema de saúde, esses critérios que poderiam ser implícitos, Panda, eles começam a ter um apelo maior para se tornarem explícitos. Então, qual que é o ponto principal para fazer esses critérios se tornarem explícitos? Se eles se mantiverem implícitos, a fila vai aumentar infinitamente. E isso vai fazer o sistema colapsar. Porque a fila aumentando infinitamente, o tempo de vacina vai demorar, as pessoas vão começar a desistir de tomar vacina, porque a fila é infinita, ou vai ter gente tentando comprar vacina no mercado paralelo, né? Tem uma galera aí que foi pega. Tentaram. Inclusive, essa história é muito doida. Vocês acompanharam essa história? A galera foi pega comprando vacina no mercado paralelo, aí prenderam uma galerinha assim, prenderam uma enfermeira, e aí descobriram que a enfermeira tava aplicando soro neles ao invés da vacina mesmo. Brasil. Mas o lance é, quanto menos critérios explícitos você tiver na entrada da sua fila, mais coisa vai entrar naturalmente nessa fila e mais chances do seu sistema ficar abarrotado e entrar em colapso você vai ter, certo? Então fique ligeiro com enxergar a fila e botar critérios explícitos. E uma parada que eu acho que não vale a pena aprofundar, mas eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui, que existem os nossos vieses, né?
E o que a gente precisa, talvez esses critérios nos ajudem a colocar, externalizar esses vieses que a gente muitas vezes trabalha no nível inconsciente, assim. Então, quem desenhou esse processo, por exemplo, aqui, de agendamento e tal, blá, 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 talvez essa pessoa fez na maior boa intenção de resolver o problema da fila. Só que ela construiu no viés dela. E talvez de uma forma bem inconsciente, inclusive, né? Então, quando isso acontece, os problemas começam a acontecer, é que daí a gente vai pensar, putz, mas isso aqui é ruim. Não é ruim, é só enviesado, né? Só tem aquele viés que talvez não foi consciente. Espero que não tenha sido consciente, né? De garantir que as coisas aconteçam só por ali e tudo mais. Eu sei que já surgiram alternativas do tipo, o posto de saúde pode fazer o agendamento pra pessoa, mas pelo sistema. Então tem algumas adaptações aí, mas não são do fluxo padrão, vamos dizer assim, né? Mas o slot entre um horário e outro era de quanto tempo? Você lembra, Panda? Ele é minúsculo, ele é pra garantir simplesmente uma chegada diferenciada. Esse é um ponto da entrada. Então vamos falar disso aí, que daí já fala da fila de vocês, da chegada de vocês. Porque aqui, na verdade, ele não é um bilhete de horário. Foi por isso que eu falei que eu sabia que eu ia levar tempo quando eu cheguei lá. Porque ele não é um negócio seguinte, eu estou aqui 9h40, foi o meu horário de hoje. Não é que eu cheguei lá e tinha uma seringa no meu braço às 9h40. Mesmo que a fila fosse muito rápida, eu não esperava que isso ia acontecer. O que, na verdade, o que serve esse agendamento é pra cadenciar a chegada. É só pra isso. É só pra organizar a chegada. Porque eu cheguei lá, inclusive, tinha um monte de gente lá de fora esperando. Porque a pessoa que agendou pras 10h30 e chegou mais cedo. E ficou lá fora, porque a pessoa não entrou. Também eu acho, Panda, que pode ser também a previsibilidade, né? É porque garante a quantidade previsibilidade de pessoas, garante a quantidade de doses, exatamente. de doses ao dia também. Então, acho que exatamente. Muito antes do que organizar a chegada, porque eles podiam colocar alguém lá dentro, lá fora, só organizando aquelas pessoas, né? E vendo quantas pessoas teriam pra entrar, mas eles conseguem ter a previsibilidade de quantas doses eles podem disponibilizar e aí talvez otimizar o custo da vacina, porque a gente sabe que tem algumas vacinas que elas precisam ser usadas num período de tempo, eles conseguem olhar. Eu realmente acredito que seja isso. Tô vendo aqui o copo bem cheio de que seja pra esse viés, assim, mais até do que ter a organização das pessoas, porque as pessoas por si só não se organizam sozinhas. Elas precisam de alguém orientando nessa organização. A gente já viu isso nessa pandemia inteira. Precisam de critérios, né? Precisam de critérios bem ventilados, assim, bem... Porque esse lance de ser um agendamento na internet, pipipipopapá, se a pessoa assistir o jornal e no jornal estiver falando, hoje é o dia da idade X, a pessoa não vai entrar no site, agenda. Só vai, né? Mas eu perguntei dos slots, Panda, porque isso já me gera também uma expectativa de ser atendido naquele horário. Então se eu marquei pra 9h40, chego 9h40 e eu não entro pra ser atendido, eu já fico, dá 5 minutos eu já tô puto, assim. Porra, eu marquei pra 9h40, não foi pra 9h45, eu marquei pra 9h40, e isso é muito doido, né? Dependendo do critério que você usa na entrada do seu sistema, você já gera algum tipo de expectativa no item que tá chegando, ou em quem tem interesse naquele item que tá chegando, né? Isso. Aqui em São Paulo a gente não tem agendamento, inclusive. Nem no Rio. Em Gaspar, a cidade vizinha aqui, tava rolando por drive-thru. Então as pessoas chegavam de carro, entravam lá no lugar e tomavam vacina. É uma cidade menor, né? A quantidade de doses é menor, a população que tava vacinando também é menor e tudo mais, então não precisou desse agendamento e tudo mais. E daí agora voltaram pra distribuição de senha, a clássica distribuição de senha, né? Que eu acho que é a forma primórdia de organização de fila de todos os lugares é a distribuição de senha. E aqui em Blumenau, com certeza tem esse ponto mesmo, Sammy, de quantidade de doses, porque esgota em minutos, né? O agendamento. O agendamento encerra em minutinhos. Porque é a quantidade de doses que tem disponíveis para aquele agendamento e daí todo mundo que conseguiu encerra ali o negócio, ninguém consegue mais agendar, né? Mas a entrada aí, conta das entradas de vocês. Como é que chegaram até lá? Eu quero saber no Rio, como que tava no Rio? Rio de Janeiro, continua lindo. Gente, aquele básico, eu tava tomando uma cerveja, peguei minha identidade e falei, bora vacinar. Mandei uma mensagem, como é que tá esse negócio aí? Tá vazio. Vem, só vim, cheguei já como? Vestida com a minha roupa de gala, porque gente, é emocionante esse momento. Eu quero deixar claro aqui que é emocionante, tá? Eu pensando assim, caraca, eu sobrevivi. Chegou a minha vez, assim, de ter mais esperança, né? E você vai, bota o braço pra jogo, rola a amizade, rola toda uma festa ali na hora. É isso, gente. Demora mais tempo porque a gente vai conversando com as pessoas. Acho que esse é o ponto.
Que horas do dia que era, Sammy? Era 11 e pouquinho da manhã, perto do almoço. Suave ali. E aí eu saí de lá e já fui curtir a vida, assim. Rola uma competição onde as pessoas, tipo, você se vacinou com quem? Com quem? Com fulano, com ciclano. Como é que foi? Rola uma competição, assim. E assim, gente, eu não queria saber qual era a marca da minha vacina, né? Eu não tenho essas preferências. Eu sou pau pra qualquer obra. Não é sommelier. Eu gosto de qualquer coisa, tô topando tudo. E aí as pessoas falando assim, minha querida, não me interessa qual é a vacina. A pessoa tem que falar, né? Porque você vai tomar a vacina tal, tá aqui a validade. Eu falei, não quero saber. Aplica e depois a gente conversa. Pra garantir que o meu corpo recebeu aquela dose de amor. Então, não sei se todos os lugares do Rio estão assim, com certeza não, mas eu tomei a vacina bem no subúrbio do Rio e tava super tranquilo, assim. Eu fui com a minha mãe também em outro lugar, super tranquilo. Tinha pessoas burlando a fila, então esse controle tava bem certo, as pessoas com atestado e o postinho lá olhando e conferindo o nome do médico. Não, você não vai tomar, essa sua indicação aqui não é indicação pra vacina e tal. Volta na sua data, volta quando você for tiver que se vacinar. Então, esse controle eu acho que as pessoas precisam fazer ainda de forma manual, de qual é o cidadão que pode ou não pode tomar vacina, na época que eu tomei, é o que demandou mais tempo do que a própria aplicação da vacina em si. Mas você sabe que tem um ponto bem interessante aí, Sammy, que é essa história que você tá contando, só uma história bonita, porque tinha folga o suficiente dentro desse sistema que aplicava a vacina. Então, provavelmente, quando você chegou lá, tinha alguém meio que de braço cruzado, tinha alguém, tipo, esperando, tinha um posto livre, sabe? E é exatamente o contrário do que acontece no nosso dia a dia de trabalho, né? O próprio trabalhador do conhecimento, isso eu falo por mim. Eu ainda tenho aquele sentimento, às vezes, quando eu fico à toa, assim, tipo, tô olhando pro teto. Puta, eu vou ficar sem fazer nada. Eu me sinto mal. Caraca, eu tô ocioso. Eu tô aqui, nossa. E na real, é isso que garante um bom atendimento, porque se a pessoa não tiver de boa ali na hora que você chega, esse trabalho manual que você falou aí que rola e que toma um tempo, ele já vai ser feito de qualquer jeito. E aí, ele sendo feito de qualquer jeito, às vezes pode gerar um efeito colateral pra você, ou na própria aplicação da vacina, né, que vai ser feita de qualquer jeito. Então, sistemas abarrotados de trabalho, acho que esse que é a minha conclusão, assim, olhando esse seu caso, Sammy. Sistemas abarrotados de trabalho tendem a negligenciar o atendimento da demanda, tendem a atender a demanda no vamos que vamos de qualquer jeito, e isso não é legal para quem tem expectativa sobre a entrega daquele serviço. Sistemas que são bons de fato e que têm uma qualidade percebida, eles têm folga dentro. Se você entrar numa loja e tiver tudo lotado, você vai ser mal atendido. Se você entrar numa loja e tiver um monte de vendedor de boa, provavelmente você vai ser bem atendido. E aí, o segredo para você ter um sistema igual esse é você colocar critérios explícitos e mais travados, né? Mais rigorosos, essa palavra que eu tava procurando, mais rigorosos na entrada. Quando você foi tomar, inclusive, Sammy, os critérios estavam rigorosos ainda, né? Tipo, eu não podia tomar naquela época. Era mais específico e tava mais apertadinho, né? E aí tem uma coisa interessante que a gente não deixar claro quais são esses critérios, ele acaba gerando mais tempo de fila. E aí, quanto mais tempo de fila, menos insatisfeitas as pessoas que estão naquela fila ficam. Quando a gente começa a levar isso pro âmbito do trabalho, isso recorre num problema direto pro nosso negócio, né, enquanto organização. Então, quanto mais clientes insatisfeitos eu tenho, mais reclamações, mais interações nas redes sociais, menos receita chega pra mim, aumenta o meu churn. Então, é só pelo fato de eu não ter muito bem definido quais são os critérios de entrada do meu trabalho, seja ele qual for. Se o meu trabalho é coordenar uma fila, quais são os critérios de entrada dessa fila? Se o meu trabalho é criar um produto, quais são os critérios de entrada desse produto para não gerar uma fila? Então, pensar que a gente não dá visibilidade para o que acontece na hora que eu aceito o trabalho para fazer, gera mais frustração na entrega daquele trabalho, e essa frustração resulta em perda de dinheiro para minha organização, clientes insatisfeitos e tudo mais. Então é importante fazer esse gancho. Na minha fila, na real, eu vou contar dois casos. Vou contar primeiro da minha esposa e o meu, que tem uma semelhança entre os dois. E é engraçado que dá pra fazer o paralelo com o caso do que o Panda falou aí de Gaspar, que só tinha um posto, né? Eu tô aqui em São Paulo, a selva de pedra, né? Então, quando minha esposa foi tomar vacina, a gente tava andando de carro pela cidade, assim, a gente tinha ido em algum outro lugar comprar alguma coisa, e aí a gente passou em frente ao posto que a gente tinha escolhido pra ele vacinar, assim, que tava meio que no caminho. Era lá na Bela Vista. A gente passou na Bela Vista, que é daqui de São Paulo, eu conheci lá perto do centro. A gente passou em frente ao posto, e aí, primeira coisa, lembra que eu falei o lance de ser visual, né?
Já batemos o olho, a fila tava gigante, assim. E aí é interessante de você ver que a fila tá gigante visualmente, né? Que no nosso dia a dia tem muita gente que é relutante em usar quadro, né? Não vou usar quadro não, vou usar aqui o meu papelzinho mesmo de canto, né? Ou então vou usar, sei lá, alguma ferramenta que ninguém tem acesso, que só eu tenho acesso. Como a fila estava visível, né, não era invisível, como nesses casos que as pessoas se recusam a usar quadro, né? Como a fila estava visível, a gente já falou, eita, não vamos entrar agora nessa fila não. Assim, vamos procurar algum outro posto, vamos mais tarde, sei lá. E aí a gente passou direto e não ficou no posto. E aí, andando lá pela Bela Vista, tomando o caminho de casa, né? A gente virou à esquerda e aí a gente parou no semáforo, olhou pra direita, tinha um poste com uma plaquinha escrito vacinação aqui. E a gente olhou, era a quadra da Vai Vai, escola de samba aqui de São Paulo. Aí a quadra da Vai Vai, vacinação aqui e ninguém na calçada. Assim, calçada vazia. Aí a gente falou, será? Aí tiramos a cabeça pra fora, perguntando pra pessoa que tava parada na porta da Vai Vai assim, tá vacinando? A pessoa falou, tá. Aí a gente falou, mentira, não pode ser. Estacionei o carro, ela entrou, tomou vacina, sei lá, em 2-3 minutos. Essa história aqui já é muito boa, porque não necessariamente quem tem interesse em usar o seu sistema, né, o sistema que você oferece serviço aí, não necessariamente essas pessoas sabem quais são seus critérios, né, e como o sistema funciona. Então você dá visibilidade para esse tipo de coisa, pode fazer com que a própria demanda escolha caminhos melhores para passar, né? Escolha horários melhores, escolha dias melhores, né? Escolha momentos melhores de quando entrar na fila, quando sair, escolha canais melhores, né? Então esse daí, no caso, foi o canal, né? A gente não foi pelo canal do postinho, a gente foi pelo canal da Vai Vai e foi suave. Inclusive, quando a gente chegou lá na Vai Vai, a gente falou, o postinho lá tá lotado, aqui da Bela Vista tá lotado. Aí eles falaram, vamos então ligar lá e falar pra galera informar que aqui também tá aberto. E aí começa a distribuir a fila, né? Mas as filas, elas são orgânicas no geral. Comigo, já foi diferente. Por quê? Porque eu não sabia se a Vai Vai ia estar cheia ou vazia. Então, quando chegou minha vez de vacinar, eu tentei descobrir. Eu falei, como que eu descubro os lugares que estão vacinando e que não estão e tal? E aí achei um site que acho que chama De Olho na Fila, aqui de São Paulo. Então, fizeram um site chamado De Olho na Fila e ele tem uma informação... inclusive, vou colocar no backstage o site aqui. Qual que é o backstage? Pode ser me confundo. K21.link/LoveTheProblem. K21.link/LoveTheProblem. Lá vai estar também o episódio do Segue o Flow, que você falou agora há pouco, vai estar lá também no backstage. O livro do Don Heinerton, né? Que eu falei, o livro do Don Heinerton aqui. Então, esse site de Olho na Fila, ele basicamente tem a listagem dos postos de vacinação aqui de São Paulo, da cidade inteira, e o estado da fila. Se a fila tá grande, se a fila tá pequena, se a fila tá média, e o horário que foi atualizada essa informação. Então, quando chegou na minha vez de vacinar, o que eu fiz? Eu abri esse site, olhei os postos que ficavam perto da minha casa, aqui, que dava pra eu ir, e falei, deixa eu ver qual que eu vou. Aí eu olhei, esse daqui tá lotadão, não vou não. Vou esperar um tempinho e ver se abaixa. E esse outro aqui? Esse outro aqui... tá médio, mas foi atualizado só ontem o estado. Então acho que não tá muito confiável também não vou, tal. E aí, hora que eu fui vacinar, eu saí mais cedo, e aí eu tentei primeiro ir no olho. Aí eu fui, no mais perto aqui de casa. Aí eu olhei, tava mó fila gigante. Aí eu fui no outro pertinho, tava fila. Aí eu falei, eu vou só pelo site. E aí eu fui olhando pelo site e escolhi o posto que eu ia com base na informação que tava nesse site. E assim eu não peguei fila. O paralelo pro dia a dia quem tem interesse em usar o seu sistema, tá ligado qual que é o tamanho da fila? Tá ligado qual que vai ser o tempo de espera? Porque se não tiver ligado, ele vai sempre pressupor que tá baixo e que ele vai ser atendido na hora. E aí a frustração tá feita, né? O caminho pra frustração tá instanciado, né? Nesse caso aí, trocou plenamente frustração por informação. É isso. Por autonomia, saca? Olha só a mudança que a gente tem, e o medo de falar assim, não, mas peraí, mas pode ser que daí o Lula não venha mais pra cá. Fala, não, cara, dificilmente você vai perder alguém por isso. Você com certeza vai perder essa pessoa, ela não vai voltar pro seu sistema, se ela teve que esperar uma fila absurda, e ela falou, não quero essa experiência de novo. Mas quando você dá autonomia e informação pra pessoa, a pessoa decidir, por exemplo, cara, é um cliente que vai voltar, com certeza. O Lula vai voltar pra segunda dose, né? É isso. Aí, ó. Tem outro insight também, gente, que é a visibilidade, né? Se a gente quer tornar um sistema mais autônomo, a gente precisa dar visibilidade do que tá acontecendo nele. Não adianta só esconder as informações, né? Vou esconder aqui que a gente tá com postos com fila. Não, a gente tem que dar visibilidade do problema, porque a visibilidade garante com que o posto da Vai Vai ligue pro outro post lá e fala, olha, gente, aqui tá vazio, manda a fila pra cá, manda as pessoas virem pra cá. Garante que as pessoas se ajudem no fim das contas. Então a visibilidade é sobre isso, é sobre a gente tirar o problema de um lugar e dividir ele, colocar em outro lugar junto.
pra minimizar o estrago que isso acontece no nosso sistema. Mas aí, Samir, aí vocês estavam me causando inveja com a conversa de vocês. Porque, aqui ó, minha segunda parada cardíaca de hoje de manhã com as filas. O agendamento, foi ontem, tudo bem. Tudo certo, faz parte do rolê. Mas daí o fato me fez lembrar que a vacinação está sendo centralizada aqui em Blumenau, uma cidade que não é uma cidade pequena. E a vacinação está centralizada. Qual é a chance de fila num serviço centralizado e não distribuído? Tipo, sabe, sabe por que eu tô com inveja de vocês? Porque o fluxo de vocês acabou e eu ainda tenho história pra contar. Porque aconteceu coisas ainda, o fato de eu entrar por quê? Porque é centralizado. E só aconteceu porque é centralizado. Porque se fosse distribuído, tudo que aconteceu lá dentro do pavilhão não aconteceria. Eu acho que tá na hora de a gente começar a fazer o próximo Love the Problem, que é poder centralizado e poder distribuído, hein? Porra, tá aí tópico, hein? Aí, ó. Opa, gostei. Porque daí o que aconteceu? Olha só, eu cheguei, eu sabia que o meu agendamento era 9h40, eu cheguei lá, 9h38, na expectativa, né, Lula, agendei o horário pontual, então eu vou pontualmente, por que eu vou antes? Cheguei 2 minutos antes ainda, vou esperar no máximo 4. Então eu cheguei lá, vai que cola, né? Tinha uma galera na porta, do lado de fora do pavilhão. Tá cagado. E a gente não quer aglomeração, certo? A gente não quer aglomeração e tava fazendo porque a fila causou isso. Por quê? Por causa dessa expectativa, né? De a galera não tá acostumado como isso funciona, não tá bem comunicado, talvez, não tá, tipo, o viés que causou aquele sistema seguir daquela forma e tudo mais. Então eu cheguei lá, cheguei na porta e falei, meu horário é 9h40, a moça me mandou entrar. E tinha uma galera fora. Tipo, uma galera. Sabe? Porque simplesmente as pessoas elas não estavam nem sendo consideradas na fila. Porque a fila aconteceu de outra forma, né? A formação dessa fila aconteceu de outra maneira. Mas daí eu entrei. Daí o que acontece? Vacina? Não. Daí começam as filas intermediárias. Eu vou chamar aqui carinhosamente de buffer, tá? Porque é meio estranho falar isso com um monte de grupo de pessoas, né? Buffer de gente. Mas foram isso. Eu passei por 2 buffers antes de chegar na minha hora de vacinar. Então eu tive a fila não tive a fila da entrada, mas eu tive o agendamento, que é uma fila virtual dessa entrada de alguma forma, né? Um critério virtual, assim. E eu ainda tive 2 momentos de espera. Se a gente estiver falando de coluna de trabalho aqui no Kanban, né? Você vai ter, eu tinha 2 colunas de espera depois que eu entrei no sistema. Vocês não tiveram nenhuma. Eu tive 2. A primeira foi, eu entrei, porque eu agendei. Daí eu cheguei lá, tinha uma área com as cadeirinhas para as pessoas sentarem, das pessoas daquele horário. Porque, logicamente, não vai acontecer de uma pessoa entrar, vacinar e sair, e esse fluxo ser exatamente no tempo dos agendamentos. É claro que não vai ser. O sistema tem uma variabilidade muito alta. Vai depender do tipo de pessoa, e de repente foi a última dose daquela cabine de vacinação, daí a pessoa tem que ir lá buscar mais dose. Porque, logicamente, ninguém vai pensar em todos os detalhes desse fluxo. Porque não tem como. É impossível, né? Pensar em todos os detalhes do fluxo. Então, beleza. Já entendi. Cheguei lá, tinha um bufferzinho, que daí a pessoa vai verificar meus dados cadastrais, tinha lá os guichezinhos e tudo mais. Então, eu entrei, olha só, eu agendei, eu entrei, na entrada eu peguei uma senha, segurei na mão um papelzinho com o número. Estavam usando todos os métodos possíveis, né? Passou álcool antes, né? Antes de entrar só, logicamente lá no meio nenhum, né? Eu levei o meu álcool porque eu falei, certeza que vai dar ruim aqui. E daí eu peguei uma fila numérica, uma senha numérica. Eu falei, ai, que banco, ai, meu Deus, eu tô no banco. Não, beleza. Daí tinha uma pessoa chamando cada uma dessas filas pra mandar pros guichês pra validar os dados e tudo mais. Passei disso, daí subdivide em 2 buffers. Eu cheguei lá, peguei uma outra senha, uma segunda senha, pra esperar pra daí tomar a vacina. Porque ali se divide pros grupos prioritários e pro restante da população que tá vacinando. Então, quando a minha esposa foi vacinar, ela pegou uma senha prioritária e foi pra um lado. Eu peguei uma senha hoje e fui pro outro lado do negócio, né? Mas, ou seja, a gente tem lá dentro, tinha 3 buffers. O buffer inicial, o buffer prioritário e o buffer de vacinação comum. Então, quando eu cheguei, eu sabia que não ia levar 2 minutos pra eu tomar a vacina. Eu sabia que ia ser uma fila de 50 minutos. A minha esposa falou, eu te espero aqui. Eu falei, não, resolve o que você precisa resolver. Antes de entrar, eu falei, eu tenho certeza absoluta que eu não vou ficar menos de 40, 50 minutos lá dentro, assim. E foi exatamente isso que foi acontecendo. Daí os buffers tinham que andar. Então a ilusão de que não tem uma fila pro lado de fora foi transformada em vários estoques intermediários ali e que gera muita frustração também, porque no fim das contas, é o tempo que eu fico nesse sistema, né? Não é o tempo que eu fico em cada fila. Eu não fico feliz por ficar 10 minutos numa fila, daí eu passar num guichê, ficar 30 minutos na outra fila, passar num outro guichê e ficar mais 20 minutos. Não é isso que me deixa mais tranquilo, só porque dividiu a fila, sabe? E ainda gera uma ansiedade, né? Porque, assim, eu, nesse processo, eu ficava assim, vai chegar na minha vez, a vacina vai acabar. Eu tenho que ir cedo pra vacina nova, pra eu garantir, eu fui cedo pra garantir que não ia acabar a vacina, porque isso gera uma ansiedade, gente, é a vida das pessoas. Muitas pessoas perderam a vida pra gente estar aqui hoje tomando vacina, sabe?
Então, gera uma ansiedade em todo mundo. Quando eu fui com meu pai estava extremamente ansioso com a vacina. As pessoas estavam muito ansiosas, idosos de 70 anos pra cima. Foi muito mais trabalhoso esse processo de vacina na época que eu observei do meu pai. Então, tem todo o emocional envolvido e isso também demanda tempo. A gente esquece de colocar esses outros fatores, que o emocional também no dia a dia da gente precisa de espaço para ser tratado. A gente precisa de espaço para olhar para isso. E eu não quero também, né, Samira, que sobrecarregar o emocional das pessoas que estão trabalhando nesse sistema ruim. Exatamente. Porque assim, ó, pensa só, o sistema centralizado. Eu trouxe todos os profissionais de saúde da onde eles moram para aquele lugar centralizado. Eles tiveram que se deslocar até lá. E eles vão estar ali atendendo uma quantidade imensa de pessoas numa sequência constante, né? Esse sistema não vai aliviar na dinâmica de quem tá aplicando a vacina. Sim. Isso é uma parada que ninguém pensa, porque daí a gente olha como uma linha de produção. Blumenau é uma cidade muito industrial, né? Indústria têxtil, que é muito forte e tal. Talvez as pessoas constroem nesse viés industrial, assim. Em que, tipo, beleza, a gente não tem um aplicador de vacina. A gente tem um grupo de pessoas, de enfermeiros, enfermeiras, profissionais da saúde que estão fazendo aquele sistema acontecer. Eu não quero que essas pessoas sobrecarreguem, porque eu quero garantir que essa vacinação continue de forma constante por mais tempo e tal. E essa forma que foi feita aqui pode causar isso. Assim como eu não tenho um pedaço de roupa passando, né, Panda, na fila. É isso. Não é uma máquina aplicadora e também não é um pedaço de roupa passando. É um ser humano, né? Aí chega, Lula, no último ponto que eu quero trazer aqui, pra gente já ir fechando o nosso episódio. Que é, eu cheguei pra pegar a vacina. Tomar a vacina e eu fui nessa, o cara veio fazer o protocolo, né, falou, o enfermeiro, Isaac, se em algum momento na vida, Isaac. Beijo, Isaac. o Love the Problem. Um abraço pra você, Isaac, que me vacinou. Ele me falou, essa aqui é a vacina da marca tal, bababá. Daí eu falei, cara, massa, mas não importa, vacina boa é vacina no braço. Põe aqui, bora! pai. Sem tempo, irmão, né? Ele deu uma risada e tal, falou, pô, coisa boa pra eu ouvir de manhã aqui e tal. E falou, porque tem gente que tá indo embora. Porque chega aqui, na expectativa da vacina que a pessoa quer, e ela simplesmente vai embora. E daí, é essa cara que vocês estão fazendo. Foi o que eu fiz olhando pro Isaac. Fiquei pensando, além do egocentrismo, né, de a gente tá falando de um problema de saúde pública e essa pessoa tá preocupada com uma informação qualquer que ela trouxe ali. E ele falou, inclusive, porque essa aqui não serve pra viajar. Esse é o argumento que algumas pessoas estão usando. Lá na hora, quando você tá de frente com o enfermeiro, é ali que a pessoa desiste. Ela passou a fila toda. Ela chegou lá, porque ela só vai saber qual é a vacina quando chegar lá. As filas, obrigado. As filas, né? As filas porque burocratizaram dentro, né? Isso, As filas e chegou lá. E daí lá ela desiste. No fato dela desistir lá, olha o que ela causou no sistema. Too late, né? Too late. Sabe? Olha o que é essa desistência, esse descarte, vamos chamar de descarte pra tirar a pessoalidade, isso da pessoa desistiu, esse descarte ali no final do sistema que a pessoa fala. Cara, ela ocupou o espaço de uma pessoa que podia ter agendado e não conseguiu agendar porque o agendamento acaba em 7 e 8 minutos. Os primeiros. Então, essa dose, ela vai se repetir em algum outro momento, ela vai ser dada. Mas a gente poderia ter antecipado uma pessoa que poderia estar imunizada, porque alguém que não quis aquilo foi até o final do fluxo. E agora, se a gente pensar num trabalho, de fato, trazer isso para a dinâmica de trabalho, olha o custo de oportunidade que existe. Quando você traz sem critério alguém não, eu não tô falando de gente agora, eu tô falando de trabalho. Traz algum trabalho sem critério, faz com que ele passe por todo o seu fluxo, e chega lá no final, não era aquilo que precisava ser feito. Ou não era bem aquilo lá, ou a gente não tinha o problema bem entendido e tudo mais, e que a gente vai ter que descartar lá no final já. Olha o custo de oportunidade de algo que a gente precisava fazer e não entrou. Aquela priorização que a gente fala, tipo, isso aqui precisava entrar e simplesmente não entrou no nosso fluxo de trabalho. Então o custo pro sistema como um todo e o custo de oportunidade é muito grande. A gente perde uma oportunidade muito grande de fazer isso acontecer. Isso porque os critérios não estavam bem definidos, né? E todo o impacto, né, financeiro para as organizações em relação a isso e todo o impacto emocional, porque você gera um tipo de comprometimento com alguém de que aquilo vai ser feito e aí chega no final, você não atendeu as expectativas daquele comprometimento. Geralmente, as empresas, né, possuem clientes, esses clientes têm problemas, esses problemas precisam ser resolvidos. E o comprometimento é a resolução desse problema, que talvez vai mudar a vida daquele ser humano. E aí você descartar, cuidar daquele problema de ponta a ponta com carinho lá no final, gera impacto emocional para sua equipe e para aquele cliente, sabe? Então, assim, além do impacto financeiro, que é sempre o mais visível, existe o outro impacto, que é o impacto das suas ações, do seu descarte, porque provavelmente você não cuidou com o carinho, né, daquela situação na pessoa que você se comprometeu a resolver aquele problema. Então, no caso da vacina, trazendo para cá, o impacto emocional do enfermeiro, das pessoas que estavam lá cuidando daquele momento, que são pessoas que estão há 2 anos quase cuidando de vidas humanas, da forma como foi e como está sendo essa pandemia, é de
desgastante demais. Ver que ela foi despriorizada. Na cabeça daquelas pessoas, não é a vacina que foi despriorizada, foi o meu trabalho, sabe? Foram as vidas que eu vi morrendo, que a gente perdeu, que foram despriorizadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no momento do descarte. Quando a gente fala de trabalho, é sempre bom descartar quando não faz sentido, tá? E não é sobre isso. Mas quando começa a fazer sentido e foi um erro nosso, é muito importante tomar cuidado na hora que esse descarte vai ser feito. Muito bem, muito bem. Sami, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente sobre esse papo. A gente falou aqui, gente, de processos, de fila, de fluxo, escambau A4, tudo nesse universo da vacinação aí. É um agradecimento imenso para os profissionais de saúde que estão na linha de frente há quase 2 anos já, né? A gente, há muito tempo essa galera tá dedicando a vida para fazer com que a gente passe bem por essa pandemia, mesmo aos trancos e barrancos, essa situação infeliz que o nosso país acabou chegando, assim. Nada, mas isso tudo pode gerar alguns aprendizados pra gente, né? É isso que a Samira trouxe agora no final sobre a vida das pessoas que estão ali, né? Pensando na dinâmica das pessoas que trabalham com você, assim, o quanto o trabalho dessas pessoas e a vida delas é desconsiderada quando a gente simplesmente muda algo na empresa sem comunicar, sem envolver, sem perguntar, sem entender e tudo mais. E isso acontece há muito tempo e muitas empresas, infelizmente, isso ainda acontece. Então, eu gosto de falar de fluxo, eu gosto de falar de fila e dessas coisas, mas sempre como um pano de fundo para entender o ecossistema que é a nossa organização e onde ela está envolvida. Então, se você tiver em qualquer lugar que você esteja, se você gosta dessa visão de fluxo, comece a exercitar, vê isso, vê esse fluxo acontecendo, vê esse fluxo no supermercado, vê esse fluxo no postinho de saúde, quando você for pro postinho de saúde, vê esse fluxo entrada e saída das crianças na escola. Vai ter fluxo pra caramba pra você ver. Transporte público, né? Tem muita coisa. Em casa tem coisa pra caramba. Em casa, né? Ver o fluxo das pessoas da sua casa, tipo, como é que as pessoas estão se comportando nas características do dia a dia do seu ambiente, assim. Não precisa nem ir longe, não precisa nem sair muito, não. Dentro de casa a gente já consegue observar isso bem. Com certeza. E daí aproveite isso pra trazer esses aprendizados pro dia a dia de trabalho, né? Porque, gente, fluxo é fluxo. É fluxo, tem aprendizado em qualquer lugar. Em cada momento você vai conseguir aprender uma coisa diferente, quem sabe exercitar uma coisa diferente na sua dinâmica de trabalho e tudo mais. Então, aproveite esse conhecimento que aparece e brota ao nosso redor de forma empírica, de forma natural e tal, e traga isso pro seu ambiente de trabalho. Com certeza alguém já teorizou isso, alguém já escreveu isso no livro, tipo o Don Heinrich ali no Flow, alguém já escreveu algum livro sobre Lean que trouxe essa visão de fluxo, alguma coisa da Toyota já falou disso, mas você consegue aprender isso de forma natural, assim, pela observação de uma forma muito positiva também. É isso, temos o episódio. Sami, quer dar um último recado pra quem tá ouvindo a gente aí? Quero. Gente, se vacinem. É isso. Eu poderia dar N recados, mas o meu pedido é: pensem em vocês, pensem nos seus familiares, se vacinem, qualquer uma que vier, vem, deixa vacinar. Sejam felizes, a gente precisa ter sopros de esperança e a vacina é esse sopro de esperança que traz pra gente, assim, se vacinem, por favor. E pensem com carinho que as suas ações, do momento que você se compromete com elas até o momento que de fato você faz e entrega essas ações, geram um impacto sistêmico absurdo em você e ao mundo ao seu redor. Então, se vacinem. É isso aí, tá dito. Um beijo pra vocês, até o próximo episódio do Love the Problem. Tchau! Até mais! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.